Boa noite, no ar mais uma edição do Direto ao Ponto. Hoje vamos falar do impacto dos ajustamentos dos salários mínimos na economia. O tema já vem sendo discutido há bastante tempo, tendo o Executivo aprovado na última reunião do Conselho de Ministros há uma atualização na ordem dos 50%. A decisão é justificada pela necessidade de aumentar os rendimentos mensais dos trabalhadores e respectivas famílias, através dos grandes setores económicos como a agricultura, transportes, serviços, indústria transformadora, comércio e indústria e indústria extrativa. Em termos práticos, estamos a dizer que ninguém poderá pagar, por exemplo, abaixo dos 32 mil kwanzas no setor da agricultura, contra os atuais 21.454 kwanzas. Os transportes, serviços e indústria transformadora passam de 26.417 para 40.226 kwanzas, enquanto que comércio e indústria passam de 32 mil kwanzas para 48. Mas a medida não reúne consenso e desde que foram anunciados os aumentos, vários líderes sindicais se mostram contra a decisão, alegando não terem sido consultados, assim como dizem que este incremento não satisfaz as expectativas dos trabalhadores, ao mesmo tempo que apontam os 100 mil kwanzas como proposta para o salário mínimo. O Executivo vai prever também aumentar o salário da função pública entre os 4% e os 102%. De acordo com a ministra Teresa Dias, no final da reunião, será usada a lógica da diferenciação positiva, ou seja, quem recebe menos vai ter um aumento maior, tendo dado como exemplo os auxiliares de limpeza que atualmente ganham 33.550 kwanzas e que, de acordo com a proposta, passarão a ganhar 67.807 kwanzas. Ainda de acordo com a ministra, ficam de fora destes aumentos os titulares de cargos políticos, lideranças e chefias. Vai ser esse então o tema desta edição do Direto ao Ponto. Gorete Capilo Leitão é economista e é a minha convidada desta edição para tratarmos deste assunto. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu começo por lhe perguntar, o argumento usado para justificar este aumento é a necessidade de se repor o poder de compra dos trabalhadores e das famílias, quando na prática as contas mostram que o que está feito fica aquém da satisfação de necessidades básicas, como é o caso da alimentação. O que eu lhe pergunto é como é que se explica essa diferença entre aquilo que é a intenção e o que na prática se faz? Boa noite, Cussi, também boa noite aos telespectadores lá em casa. Primeiro, para clarificar que estamos a tratar de questões totalmente diferentes. Para dizer que durante esses dias todos, sindicato e governo estiveram a falar de coisas diferentes, como se estivessem a falar de coisas iguais. Então é importante nós começarmos a nossa discussão primeiro por fazer algumas definições, irmos para os conceitos, para nós percebermos quando é que se justifica termos ajustamentos, correções a nível monetário e quando é que devemos falar dos salários com cobertura daquilo que é a cesta básica. E é o que nós vamos tentar em termos práticos, vamos lá então clarificar isso, porque pelos vistos todos falam, mas ninguém se entende. O que é uma coisa, o que é a outra? Vamos já começar, o nosso primeiro slide vai falar sobre isso. Na realidade, quando nós estamos a falar de correções, nós estamos a falar ou de correção da inflação ou de correção da desvalorização, que é a taxa de câmbio. O que é que nós precisamos de perceber? Precisamos de perceber que com a inflação os salários perdem poder de compra e pode-se fazer essa reposição fazendo o quê? Uma atualização em função daquilo que é a taxa de inflação. Mas tenhamos em atenção que em economias com inflações ou taxas de inflação muito altas,
é perigoso fazermos estas correções ao mesmo nível da inflação, sob o risco de entrarmos para uma espiral inflacionista que depois pode se tornar descontrolável, porque o salário é apenas o preço do fator trabalho. Nós temos outros fatores de produção na economia que também têm os seus preços, portanto, se andarmos a corrigir os preços sempre e ao mesmo ritmo da inflação, em economia com inflações altas, a nossa estamos à volta dos 27%, então será perigoso. Temos também correções a nível de taxa de câmbio. Estamos a dizer, e a nossa economia também depende bastante das importações, estamos a dizer que vamos retirar o efeito da taxa cambial. Por outro lado, quando nós estamos a falar efetivamente de aumentos reais, nós estamos a dizer, quando estamos claramente no capítulo dos salários, estamos a dizer que aumentou a produtividade. O que é isso de produtividade? Estamos a dizer que com os mesmos fatores, no caso o fator trabalho, nós passamos a produzir mais. Só que este fator para o aumento real dos salários depende fundamentalmente das empresas, no sentido de que vão capacitando os seus trabalhadores por meio de formações profissionais, mas também traz grande responsabilidade para o Estado, no sentido de que a política educacional, a responsabilidade em educar o povo é do Estado. Portanto, os dois atores devem investir para que realmente haja produtividade. Depois também temos outras questões como as tarefas, as atividades. Diante disso, o que é que nós temos? O que é que está a ser feito? O que o governo está a fazer é correção da inflação e não está a fazer ao mesmo nível que a inflação. Nós tivemos a última Quer dizer que nós não podemos falar de aumentos? Não. Na realidade, nós não temos aumentos reais. Nós temos aumentos nominais, e não vamos aqui usar esses termos muito técnicos, estamos a falar lá para casa. Nós estamos a dizer que vamos repor parte do salário que foi perdido pelo efeito da inflação. É isto que o governo está a fazer. E que os sindicatos e os trabalhadores estão a defender é que se faça, então, aumentos nos salários mínimos que cubram a cesta básica. E aqui nós entramos para outras questões, não é? A nossa Constituição, e podemos já avançar para o próximo slide, para começarmos a falar sobre as implicações que estão dentro do salário mínimo. Primeira coisa que nós temos de perceber é que, ao falarmos de salário mínimo, vamos logo cair naquilo que a Constituição da República de Angola diz. E a Constituição diz que é um direito fundamental do cidadão ter trabalho, mas, acima de tudo, ter um salário justo. Ora, ter um salário justo não significa necessariamente ter um salário digno. O que é que eu quero dizer com isso? Justo por aquilo que trabalha. O trabalhador vai ser pago na exata medida da sua contribuição. Entretanto, esse trabalho este salário poderá não ser o mais digno. As empresas devem garantir esse salário justo e o Estado deve estar ali para fiscalizar. Entretanto, a questão de dignidade da pessoa humana é uma responsabilidade do Estado. Por que é uma responsabilidade do Estado? É uma responsabilidade do Estado porque o Estado deve proteger o bem-vida. Portanto, todas as condições necessárias para que o angolano trabalhador, porque estamos aqui a falar de trabalho, devem ser garantidas pelo Estado angolano. Portanto, nem tudo passa pelo salário. Aquilo que o salário mínimo não garantir, deverá ser o governo a garantir para o cidadão que é trabalhador. Como é que garante isso? O governo vai garantir isso exatamente por ter à volta do cidadão condições sociais já bem formadas, inclusive programas de assistência social. O que é que eu quero dizer? Que condições são estas? Por exemplo, o trabalhador muitas vezes usa o seu salário mínimo para pagar uma escola privada, para pagar um posto médico privado, porque não tem acesso a esses serviços ou quando tem acesso eles são precários, na rede pública. Ou não têm acesso à rede pública ou são precários. Não temos o problema, por exemplo, dos transportes. E se nós formos para o cabaz de bens usado pelo INE para estimar a inflação, nós vamos perceber que os transportes têm um peso muito, muito grande. É necessário que os trabalhadores possam ter acesso ao transporte mais barato. Porque se usarmos o salário mínimo para cobrir com essas despesas todas, claramente que o salário mínimo não vai
não vai chegar. Sim, mas a questão que se coloca é, esta conversa e nos termos que está a colocar, não foi colocada na mesa na concertação com os líderes sindicais? Quem deverá responder a isso, primeiro, porque eles dizem que não foram tidos nem achados. Mas essa pergunta deve ser feita, penso eu, primeiro ao MAPTES, que é o Ministério que lidera esta pasta, e depois, se calhar, também ao Grupo Técnico de Acompanhamento ao Salário Mínimo. Isto eu não lhe consigo dizer, mas consigo lhe dizer que, além de nós recorrermos à Constituição para percebermos os limites do salário mínimo, o salário mínimo, mais uma vez, tem de ser justo, mas pode não ser digno, ok? Porque a dignidade não é garantida pelas empresas. Entretanto, nós temos no nosso ordenamento, ainda temos a Lei Geral do Trabalho, que também fala sobre as questões do salário mínimo e de como deve ser fixado. Temos a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção número 131, que também estabelece os critérios para se poder fixar o salário mínimo. Aliás, a nossa Lei Geral do Trabalho retomou o texto dessa convenção tal como está. Agora, no final do dia, embora o governo tenha de ouvir quer os sindicatos, quer os empregadores, no final do dia a decisão de ajustar, de fixar o salário mínimo é do governo. Pode fazê-lo de forma unilateral? Não. Segundo a Convenção, é obrigatório que ouça esses parceiros sociais. Qual é o objetivo dessa auscultação? Ela é vinculativa? Vinculativa, não necessariamente. Houve, mas claramente que o Estado acaba por ter ali um papel mais de moderador e de conseguir equilibrar. Porque senão, vejamos, se nós temos, por um lado, o custo de vida a ser ponderado para o estabelecimento do salário mínimo, por outro lado, nós temos a questão da produtividade e da sustentabilidade. As empresas não podem pagar salários mínimos que periguem a sua sustentabilidade. Por quê? Porque não está a ser acompanhada de produtividade. Então é importante que haja um equilíbrio, sim, precisamos de cobrir com o custo de vida, mas é importante olhar para a sustentabilidade, porque senão entramos depois para o desemprego. E então é o que a Convenção aconselha a fazer, é a podermos ter em conta todos esses elementos para podermos então estabelecer aquilo que é o salário mínimo. Para dizer o quê? Sim, os trabalhadores querem sempre salários mais altos, os empregadores querem sempre salários mais baixos, mas é o Estado quem aparece para regular, para chegar ao equilíbrio e, acima de tudo, para poder equacionar os fatores de ordem econômica e as exigências de desenvolvimento, para dizer que o salário mínimo não pode ser um fator de desestabilização da economia. Certo. Há uma questão, e porque referiu-se aos critérios de definição do salário mínimo. Estamos a falar exatamente de quê? Que critérios são esses? Estes ali. Custo de vida, prestação da proteção social, nível de vida de outros grupos sociais, e aí vamos introduzir o conceito de salário médio, que é importante não haver tanta dispersão entre os salários, não é? Os grupos mais altos terem salários muito altos e os grupos menos favorecidos ou mão de obra menos qualificada ter salários muito baixos. Então é preciso haver também, ter em conta esse aspecto. A produtividade, que acaba por estar ligada com a sustentabilidade, e o alto nível de emprego na economia. São esses os fatores que devem ser equacionados para se poder chegar a um ponto ótimo, um ponto em que claramente que nem todas as partes vão estar plenamente satisfeitas, mas que seja possível não piorarmos ou não melhorarmos a situação de uns, piorando a dos outros. Portanto, o equilíbrio. Certo. Avançamos. E para justificarmos ou fazermos a diferenciação entre aquilo que é ajustamento e aquilo que é correção, fixação, novas fixações e aquilo que é correção, nós fomos então olhar para o exemplo de Portugal. Por que Portugal? Boa pergunta. Porque tem uma economia estável, em que os preços não variam muito, não é? Tem uma inflação à volta de 2%, né? Temos ali o ano de 2022 com uma previsão de 2,5%, e isto é fundamental. Aliás, a OIT, na sua Convenção 131, diz que o salário mínimo é visto com maior incidência nas economias em desenvolvimento.
e por causa disso não é obrigatório que se reveja o salário mínimo anualmente ou com uma regularidade fixa. É sempre que se sentir necessidade, porque o salário mínimo não pode vir a atrapalhar aquilo que são os ganhos macroeconómicos nas economias em desenvolvimento. Estes exemplos de estabilidade nós não temos a nível do continente africano? É provável que tenhamos, mas por que é que nós escolhemos logo Portugal? Escolhemos Portugal porque está na União Europeia e por estar na União Europeia precisa de cumprir ou tem maiores incentivos para cumprir com todas aquelas questões macroeconómicas que dão estabilidade. E depois é aquilo que nós queríamos provar, não é? Porque eu vou estabelecer os pressupostos em função daquilo que eu quero provar. E o que é que nós queremos provar aqui? Nós queremos provar que numa economia estável, quando nós temos ajustamentos superiores à inflação, nós acabamos por ter realmente aumentos reais do salário mínimo. Acabamos por ter outros patamares de salário mínimo. Vamos ver, por exemplo, Portugal agora já em 2022 aumentou o seu salário mínimo para 705 euros. Isto representa um ajustamento na ordem de 16,56%, quando teve uma inflação de 2,5%. O que é que isso quer dizer? Que o salário mínimo nacional em Portugal valorizou 14,05%. Portanto, valorizou mesmo. Temos um novo patamar. No espaço de 5 anos, uma valorização de quase 11%. De 2017? Não, isto é só de 2019 para 2022, valorizou 14,05%. Cresceu, de facto cresceu em termos reais. Em Angola, nós vamos olhar para essa série, temos uma série maior, mas trouxemos para cá apenas estes anos, né? três dados para analisar, e vamos perceber que, por exemplo, nós tivemos agora, para o ano 2022, um ajustamento em 50% para os salários do setor privado e a nossa inflação acumulada do período de 2019 a 2022 foi de 52,13%. Portanto, na realidade, nós acabamos por ter um decréscimo. Quer dizer que o ajustamento não seguiu sequer ou não cobriu sequer o nível de inflação. Então, nós estamos a ter uma correção e não uma correção ao par. Agora, a pergunta que fica, e por causa da questão da cesta básica, é como é que Estados na União Europeia conseguem manter os seus cidadãos a viver com salário mínimo, que em Portugal, por exemplo, é de 705, mas quando nós olhamos para aquilo que são as despesas de um agregado familiar com 2 pessoas, nós vamos ver que as despesas são muito mais altas. Olha que essa estimativa, CUSE, nós fizemos a pensar num agregado familiar de 2 membros adultos, portanto não temos crianças para ir à escola e há despesas que não vamos ter. Os 2 a trabalhar? Um a trabalhar. Um agregado de 2 pessoas e um a trabalhar, portanto têm 705 euros de rendimento e acabam por ter despesas à volta de 1.194 euros. Se nós olharmos aqui em que é que gastam o dinheiro, só em renda acabam por gastar 429 euros e estamos a dizer de de habitações que estão fora do centro da cidade. Porque se formos para o centro da cidade, nós acabamos por ter rendas muito mais altas, à volta de 700, 800 euros e até mais. Depois acabam por ter também gastos com eletricidade, água, lixo, acabam por ter gastos com transportes públicos e o supermercado. Okay? Alimentação. Alimentação. Mas como é que eles conseguem viver com salário mínimo? Vamos ver isso no slide a seguir. Como é que é possível fazer isso? O slide a seguir vai nos mostrar que, afinal, o salário mínimo não cobre os gastos de um agregado de 2 pessoas, porque se puséssemos mais pessoas, a diferença seria maior. Mas, por outro lado, as empresas fazem as reivindicações sobre os aumentos de salários mínimos sem aumentos de produtividade. Então, qual é o posicionamento dos governos que têm economias estáveis? Primeiro, o governo acaba por subvencionar as empresas que pagam salário mínimo. Depois, os governos acabam por criar programas de assistência social para as famílias. Estamos a falar de transferências
diretas para famílias, mas também estamos a falar de transferências como abonos familiares, estamos a falar de outras condições sociais que tornam possível esses cidadãos viverem. Ou seja, nós estamos aqui na prática a dizer que das reivindicações que os líderes sindicais neste momento colocam têm resposta em outras áreas que não necessariamente a fixação do salário. Exatamente. Porque senão os líderes sindicais estarão a transferir uma responsabilidade que é do Estado para os privados, para as empresas. As empresas devem garantir um salário justo, que não será necessariamente um salário digno. Quem deve garantir a dignidade da pessoa, do angolano, e neste caso do angolano trabalhador, é o Estado angolano. Xisto Benedito, vamos avançar porque ainda temos muito mais para lhe dar a ver e cá estamos. Diante do que está a ser feito, como é que se coloca o governo, o Estado e as empresas? Qual é o impacto depois destes salários mínimos, deste aumento do salário mínimo? Bom, primeiro vamos aqui diferenciar. Quando se aprova o salário mínimo, nós temos salários mínimos para o setor privado. Quem deve regular sempre é o Estado. Mas depois o Estado acaba por ter de mudar de lado e aparecer como empregador quando a discussão é o salário mínimo ou o salário mais baixo da função pública. Então nós precisamos de fazer essa diferenciação e durante a semana fomos ouvindo muitas abordagens e muitas delas a confundirem um bocadinho alguns conceitos. Nós temos o salário mínimo que já está aprovado para o setor privado, portanto, as empresas no setor privado vão aplicar. Entretanto, o Estado deve ser exemplar e, por causa disso, também estabelece um salário mínimo para a função pública. Quando se faz essa negociação, o Estado passa a ser, então, um empregador e aí, como empregador, também deve olhar para aquilo que é a sua capacidade financeira para ver até que ponto é capaz de suportar qualquer aumento para se fazer as correções. E é este exercício que se faz. Mas é interessante que, se nós fizermos essa diferenciação, vamos começar a perceber como essas atualizações se vão repercutir de forma diferente na economia. E vamos já para o próximo slide. Nós vamos mudar de slide, mas deixe-me só perguntar-lhe, doutora Gorete, porque de acordo com o que está, e nós vemos que o setor da agricultura é aquele que tem, e cá está, tem os salários mais baixos. Isto numa altura em que nós olhamos para o setor da agricultura como sendo aquele que deverá impulsionar a economia. Colocamos a agricultura como aquele que deverá ser o motor da transformação económica do país. Mas na prática nós continuamos a tê-lo como aquele que os trabalhadores oferem o salário mais baixo. Isto não é paradoxal? Não. Até que ponto é que nós estaremos a estimular o investimento no setor da agricultura, a empregabilidade no setor da agricultura, quando os empregados têm salários desta dimensão, de 32 mil kwanzas, de acordo com a proposta? Bom, Kusse, a teoria econômica, quando vem definir aquilo que é o salário, diz que o salário depende da produtividade. E se nós olharmos para o setor da agricultura, em Angola, nós vamos perceber que o nosso setor ainda não viveu a sua revolução. Nós ainda não tivemos nenhuma revolução agrícola, pelo que o fator trabalho é muito usado. O fator trabalho só verá a sua produtividade aumentada se tiver outro fator por detrás, fator capital. Quer dizer que precisamos de levar a mecanização para a agricultura para que esses salários possam subir. Com a mecanização vai haver maiores exigências. Exigências a nível, por exemplo, de educação. Quer dizer que a pessoa que estará na agricultura a trabalhar deverá ter um nível educacional que lhe permita operar as máquinas. E também, e isto deve ser garantido pelo Estado, e também vai haver maior exigência para as empresas porque terão de fazer capacitações profissionais regulares para esses trabalhadores poderem lidar com uma nova tecnologia. A partir daí, nós já podemos começar a falar de produtividade, de salários maiores na agricultura. Enquanto nós não tivermos a mecanização na agricultura, dificilmente teremos níveis de produtividade superiores e dificilmente conseguiremos valorizar os salários neste setor. Portanto,
é uma tarefa árdua que temos aí pela frente. Está certo. Mas para já, a nossa tarefa aqui está a ser bem cumprida. Ok. Vamos fazer agora um intervalo, caro telespectador. Eu convido a manter-se aí sentado e regressar connosco, porque ainda temos muito mais para falar neste Direto ao Ponto. Até já. Segunda parte desta edição do Direto ao Ponto, hoje estamos a falar do impacto dos ajustamentos dos salários mínimos na economia. A minha convidada é a economista Gorete Capilo. Falávamos então do slide em que fazíamos referência aos salários mínimos no setor da agricultura, a forma como eles podem estimular investimento e a empregabilidade. Exato, mas era importante olharmos então, com esses ajustamentos que aconteceram para o setor privado, a agricultura, temos a indústria transformadora, transportes e serviços, e também temos a indústria extrativa e comércio, é importante nós percebermos que impacto é que de facto isto vai ter na economia. Bom, nós, da análise que fizemos, chegamos à conclusão que o aumento ou a correção dos salários mínimos para o setor privado terá um impacto quase nulo na economia. E vou explicar. Primeiro, em média, as empresas do setor privado pagam acima do salário mínimo. E era importante nós começarmos a estudar essas questões, nós começarmos a acompanhar essas questões para podermos produzir informação muito mais concreta e muito mais realística ou mais próxima da realidade. Mas na ausência dela, nós vamos usar os meios que temos. E nós conseguimos perceber que durante muitos anos os salários mínimos continuam a ser estabelecidos por baixo. Ninguém na economia, ou quase ninguém, paga esses salários. E vamos, por exemplo, perceber que o salário mínimo não tem tanta expressão entre nós. Ninguém vai fazer um contrato de trabalho em que lhe ofereçam uma proposta salarial e pense quantas vezes é esta proposta em relação ao salário mínimo. Então, se não é referência para as nossas negociações de salário mínimo, o que é que realmente os angolanos levam em conta na altura de aceitarem uma proposta salarial? O táxi. Por que é o táxi? Porque as pessoas pensam, olha, o meu salário deve ser tal que, além de cobrir as minhas despesas com transporte, vai também sobrar algum que eu possa manejar. E esse algum eu quero à volta dos 60%. Se nós pensarmos que uma pessoa gasta à volta de 150 kwanzas, é a corrida do táxi. Se ela apanha 2 táxis para ir e 2 táxis para regressar do local de trabalho, vai gastar aí à volta de 600 kwanzas por dia, em 22 dias à volta de 13 mil kwanzas. Então vai querer um salário acima dos 30 mil kwanzas. É assim que nós vamos negociar. Portanto, mesmo antes dessa correção, já se praticavam salários muito acima. Claramente, mas ninguém trabalha só para pagar transporte. Exatamente, por isso fizemos essas contas e chegamos à conclusão que na nossa economia pagam-se salários acima daquilo que é o salário mínimo. Os salários rondam à volta dos 40, 50, 60 mil kwanzas. Ninguém aceita salários. E claramente que estamos a falar da realidade de Luanda e depois teríamos de olhar para outras realidades do país, mas é a realidade mais próxima que nós temos. Para dizer o quê? Para dizer que se as empresas já não pagam aquilo que é o salário mínimo, já pagam acima, qualquer correção para cima poderá não chegar no nível que elas já pagam. E se não chegar no nível que as empresas já pagam, e estamos aqui a falar da maior parte, o que não significa que algumas vão sofrer, vão se ressentir, mas a maior parte não, então a estrutura de custo dessas empresas não vai mexer. Se não vai mexer, não vai haver repasse desses custos para o preço final. Pelo que o impacto que nós vamos ter, quer nos custos das empresas, quer no consumo, porque se o salário do trabalhador no setor privado realmente não aumentar, ele também não vai consumir mais, ok? Então o impacto é residual a tal ponto que nós afirmamos ou nós nos sentimos confortáveis com a conclusão de que o impacto desta correção feita
naquilo que diz respeito ao setor privado, o impacto que terá na economia é quase nulo. Qual deveria ser o ajustamento? No Cusse. sentido dele poder ter impacto, qual deveria ser? Nós, a economia, dizemos aqui trade-off. Nós devemos saber o que é que nós queremos. Porque se nós fizermos ajustamentos muito altos ou se fizermos correções a nível daquilo que é a inflação, nós corremos o risco de entrar por uma cadeia de inflação, né? Uma espiral de inflação que leva à inflação. Mas é preciso nós definirmos o que é que nós queremos. Porque se por um lado estamos a subir ou estamos a permitir reajustamentos de preços de bens de consumo ou até de serviços, e não em níveis muito altos, porque tivemos ali, por exemplo, a autorização para se atualizar os preços das escolas privadas, mas não foi ao mesmo nível da inflação acumulada, foi à volta dos 25%. Então nós não podemos olhar para o fator trabalho como especial, porque o fator trabalho também é um preço e está a ser atualizado a isso. Na realidade, nós precisamos de perceber o que é que nós queremos e, a partir dali, escolhermos, porque se nós nos arriscarmos a entrar para a inflação, teremos outros custos. Se nós nos arriscarmos que cada angolano faz a sua parte, faz um sacrifíciozinho, nós teremos outros custos. Portanto, isso é uma questão muito de escolha. Exatamente. Não sentimos tanto a nível do salário mínimo nacional, mas se calhar ao nível do ajustamento do salário da função pública já teremos consequências. Sim, já teremos. Porquê? A forma como os salários na função pública são construídos. Se o setor privado não olha para o salário mínimo para construir a sua tabela salarial, o mesmo nós não podemos dizer da função pública. Na função pública há um princípio que é da equidade interna, que faz com que haja necessidade de, quando se mexe nos salários de baixo, também subirem os salários imediatamente acima, exatamente porque é importante que se respeite a hierarquia, ok? E então? Uma das questões que durante muito tempo foi usada, o argumento que foi usado para não se aumentar o salário da função pública foi o risco de inflação e a produtividade, o quanto o país produzia. Estes pressupostos estão salvaguardados nesses ajustes que estão a ser feitos agora? Bom, o Ministério das Finanças é que deve responder a essa questão. Eu não sei, mas podemos fazer aqui algumas considerações. Primeiro, nós não estamos a falar aqui de aumentos, estamos a falar de correções. As correções foram feitas no salário mínimo e naquilo que é o setor privado não vai haver correções nos salários em geral. Na função pública, por causa do princípio da equidade interna, um ajustamento ou uma correção no salário mais baixo da função pública exige necessariamente ajustamentos na cadeia de salários. Só por isso. Então, nós aqui ainda não estamos a falar de produtividade. Estaríamos a falar de produtividade se tivesse resolvida a questão da inflação e quiséssemos novos patamares de salários. Okay? Aqui, voltando ao nosso slide. O que nós queremos perceber aqui é que vamos ter, sim, impactos já nas finanças públicas, exatamente porque não será só o salário mais baixo da função pública que será corrigido, mas os outros também, embora não na mesma proporção, não é? Os salários mais baixos terão correções mais altas, acima daquilo que é a inflação, né? Está à volta dos 102%. Aqui o Estado a dar um sinal claro de que está preocupado com os trabalhadores menos qualificados da função pública e que por isso têm salários mais baixos e está aqui preocupado. É uma questão de justiça e aqui também podemos dizer uma questão de dignidade, porque o Estado deve ser exemplar ao conferir dignidade aos seus trabalhadores, não é? Há muitos economistas que questionam a capacidade do Estado suportar este ajustamento que está a fazer. Este argumento tem fundamento, tem razão de ser? Bom, eu parto do princípio que se o governo decidiu por esse caminho é porque se sentou e avaliou. Depois, parto também do princípio que era necessário se fazer alguma coisa. Porque, como eu já disse, o Estado tem de ser exemplar. E não faz sentido o Estado ter, por exemplo, trabalhadores que vivam abaixo da linha da pobreza. Será este o momento certo para o fazer? Cusse, será que é o momento certo para nós deixarmos um funcionário público morrer à fome porque não tem comida?
Portanto, é uma questão de escolhas. Se nós vamos aumentar aquilo que são as despesas do Estado com isso, podemos ganhar de outra maneira. Porque um funcionário com salários mais altos, com certeza irá menos vezes ao hospital e o Estado vai economizar, por exemplo, em despesa em saúde, não é? Portanto, é uma questão de escolha. O que é que nós queremos dizer? Queremos dizer que se em 2021 o Estado gastou 2 bilhões e 483 mil milhões com despesas com o pessoal, agora o Estado prevê, está inscrito no OGE 2022, a subida em 193 mil milhões. Quer dizer que as despesas com o pessoal passarão para 2 bilhões 677 mil milhões de Já a kwanzas. considerar estes aumentos? Nós pensamos que sim, porque é o que está inscrito lá no OGE. Entretanto, olhando para aquilo que são as taxas que serão aplicadas para a função pública, que saem de 4% até 102% para a correção, nós tivemos a estimar e achamos uma taxa média de ajustamento. Com a nossa taxa média de ajustamento e considerando que existem 31 categorias salariais dentro da função pública, nós chegamos a um valor maior que está inscrito no OGE. Chegamos aos 2 bilhões de kwanzas, 930 mil milhões. Eu faço essa pergunta porque, se a memória não me atraiçoa, este aumento, esta diferença entre a despesa com salários entre 2021 e 2022 tinha a ver com os aumentos, com a admissão de pessoal para os setores da educação e da saúde. Exatamente. E muito se questionou na altura sobre em quanto é que os aumentos que estavam previstos, já na altura da elaboração do orçamento, iriam impactar sobre o OGE para 2022. E na altura não havia resposta, porque não tinha chegado a acordo ainda. Não se tinha chegado a acordo, mas é bem provável que se tivesse feito já por altura uma reserva para isso. Porque a decisão de se mexer no salário mínimo nacional não se toma em pouco tempo, não é? Leva a volta de 6 meses, 1 ano, é muito tempo de negociação e a essa altura se deve ter acautelado essa questão. Exatamente. Bom, avançamos. O que é que nós queremos dizer? Impacto nas finanças públicas. Bom, se os custos com remuneração vão aumentar, ok? Nós podemos dizer que outros custos poderão diminuir, como por exemplo os custos com a saúde. Se eu me alimento melhor, que tenho melhores salários, sabe o que é que vai acontecer? Fico doente menos vezes e nós economizamos com saúde. Não vou ao hospital assim tantas vezes, ok? Entretanto, devemos sempre perceber que este aumento com remunerações podia, por exemplo, ser feito com outros investimentos ou podíamos fazer outras despesas. Mas a escolha feita foi termos custos com remunerações. Em termos de mercado, o que é que vai acontecer? Nós não vamos ter novos consumos, nós vamos ter reposição de consumo. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que com a inflação, com os preços a subirem, as famílias ficaram com os seus orçamentos apertados. E com os seus orçamentos apertados foram cortando algumas despesas. Se o orçamento, em termos nominais, crescer, ok? O que é que vai acontecer? Vai fazer reposição de consumo. O que deixou de consumir porque não tinha condições, passa ou volta a consumir. Com a reposição do consumo, o que é que nós vamos ter? Aumento ou reposição também da procura de bens e serviços que tinha diminuído. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que as empresas despertem, porque as empresas também no período de recessão acabaram por retrair a sua atividade, o que levou à ociosidade da sua capacidade produtiva. E então temos aqui a diminuição dessa ociosidade. E depois, se as empresas começarem a produzir mais, vão também repor postos de trabalho, porque nesse processo as pessoas foram desempregadas, porque a empresa não está a produzir, e então vai haver essa reposição. Podemos ir para o slide Está a dizer posterior? Que este aumento, o impacto vai ser positivo. O impacto deverá ser positivo na economia, já significativo. Não vai ser na mesma medida que nós temos inscrito como despesas no OGE. Porquê que não vai ser na mesma medida? Porque aquilo que o Estado vai pagar como salário, parte volta para o próprio Estado
Porquê? Porque volta via IRT e via Imposto de Segurança Social. Até que ponto é que estes aumentos, a expectativa do aumento do meu salário não poderá redundar numa frustração por força da progressividade do imposto sobre o rendimento de trabalho? Poderá resultar em frustração se nós não fizermos bem uma comunicação. E quando digo nós, estou a falar as pessoas que fazem opinião, estou a falar os jornalistas, estou a falar dos próprios órgãos do Estado que devem comunicar para que as pessoas saibam o que é que se está a passar. Okay? É importante. Depois, nós, enquanto trabalhadores, devemos, sempre que olhamos para essas questões, houve uma correção de 4%, vamos pegar na máquina calculadora e perceber o que é que vem aí para não criarmos grandes expectativas, não é? Mas que impacto terá realmente estas correções no bolso do agente público? O impacto maior, claramente, vai ser para a classe mais baixa. Essa classe tem a vantagem de continuar no primeiro escalão da tabela de IRT. O primeiro escalão da cadeia da tabela de IRT não paga IRT. Portanto, mesmo com o aumento? Mesmo com o aumento, continua porque vai até 70 mil kwanzas de isenção. Portanto, são os mais felizes. O IRT também aí ainda o aumento é real? O aumento é real, sendo que ainda tem que descontar aqui Segurança Social. Ok? Mas, e é o que esta tabela aqui acaba por nos mostrar, este primeiro escalão, na situação atual, tinha 6 categorias da função pública. E, como nós dissemos, vai se manter apenas uma, as outras vão sair, vão passar a pagar IRT. Ok? Mas não será tão significativo. O IRT vai tirar, mas ainda vamos ter, e vamos ver já no slide anterior. O que é que nós queremos referir aqui? Queremos referir que vamos ter movimentações por causa no IRT, nos escalões de IRT, e as únicas categorias que não terão essas movimentações serão no escalão 5º e no escalão 6º, onde se enquadra o professor catedrático, porque os aumentos são de 4% e continuam a manter essas categorias exatamente na mesma linha de IRT. Esta referência de 4% é o salário do professor catedrático. Ele atualmente ganha 444 mil kwanzas, é isso? Exato. E vai passar a ganhar 462. Exatamente. Agora vamos olhar para os líquidos, no próximo slide. Vamos olhar para os líquidos, doutora Gorete, depois do intervalo. Mais uma vez, eu continuo a desejar que fique aí deste lado para a terceira e última parte deste Direto ao Ponto. Até já. Terceira e última parte deste Direto ao Ponto, em que estamos a falar do impacto dos ajustamentos dos salários mínimos na economia. A minha convidada é a doutora Gorete Capilo. Uma vez mais, boa noite. Acabamos de ver o slide sobre o impacto do ajustamento no bolso do agente público. Vamos olhar agora para o slide que faz referência ao o impacto líquido deste ajustamento. Líquido de IRT, não é? Exatamente. Que ainda vai pagar Segurança Social. Bom, aqui nós conseguimos ver que realmente todos vão sair a ganhar, não temos nenhum problema de mudanças de escalões e depois termos líquidos mais baixos. Ou seja, o risco de vermos estes aumentos serem consumidos pela progressividade do imposto é nulo, é isso? E já fizemos os cálculos. Estão aqui exatamente para que o telespectador lá em casa fique já a saber, se for funcionário público, fique já a saber quanto é que vai ter líquido de IRT. Por exemplo, professor catedrático, já falamos antes, técnico superior de principal, hoje ganha 252.340 kwanzas e vai passar para 311.746 líquido de IRT. Vamos escolher, por exemplo, o técnico médio de primeira classe, que hoje ganha 96.874 kwanzas e vai passar a ter um líquido a partir de agora de 115.056. Não encontramos nenhum caso que teria sido melhor continuar na posição atual e não ter o ajustamento.
O que é que efetivamente é preciso acontecer para que esta questão do ajustamento do salário mínimo não seja um problema? O que é que deve acontecer? Pronto, se retirarmos aquilo que tem a ver com a estabilidade macroeconómica, com a estabilidade da economia, com preços estáveis, vamos deixar de falar de correções. Se nós não tivermos nessa condição, não podemos ir falar de produtividade. E então devemos olhar para a nossa realidade e perceber o que é que causa essa inflação. Aí vamos atacar este problema. E então o que é que acontece? O que acontece é que a inflação em Angola não é necessariamente um fenómeno monetário, é um fenómeno estrutural. Nós temos problemas muito básicos que devemos ir resolver. Pronto, básicos, pronto, estamos aqui no calor da conversa, são problemas grandes. Um dos problemas que nós devemos resolver tem a ver com a definição da cesta básica. Nós não temos em Angola uma cesta básica. Pode parecer excessivo, mas não temos. Porque nós não temos nenhum documento legal que nos diga o que é cesta básica em Angola. O que nós temos são vários cabazes de produtos que várias instituições elaboram e depois são tidas como cesta básica. Andamos a falar de cesta básica, mas na prática... Eu não encontrei, e se alguém encontrar, se faz favor, que partilhe connosco. O que é que nós queremos dizer? Queremos dizer que começam a surgir os cabazes de produtos com o Presilt, onde se definem 12 produtos, mais tarde passam a ser 13 produtos, e começa-se a assumir isto como cesta básica. Só que se nós olharmos, por exemplo, para aquilo que é o cabaz de produtos que o INE usa para poder estimar a inflação, é totalmente diferente, aliás, são 64 produtos totalmente diferentes desse cabaz de produtos que tinham sido feitos por altura do Presilt. Portanto, a cesta básica é um instrumento de política económica e social. E enquanto nós não definirmos bem o que é uma cesta básica em Angola, será muito difícil nós fazermos política com cesta básica. A título de exemplo, a nossa cesta básica, ou a cesta básica, ou o cabaz de produtos definido pelo Presilt de 13 produtos, cita o trigo. Ora, Cus, a pergunta que eu faço é: tu consomes trigo, muito trigo em casa? Trigo. Trigo. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Não. O que nós consumimos é pão e não faz parte desse cabaz que é considerado como cesta básica. Não e estamos qual é a o considerar, problema? não estamos a considerar o pacote de 1 kg de farinha de trigo que compramos. Não, isto não... Não. É o trigo mesmo, doméstico. Portanto, assume-se que as famílias vão comprar trigo para fazer pão, mas não é a realidade. As famílias compram pão. Resultado, nós temos uma isenção do IVA para os produtos da cesta básica, do cabaz que nós temos como cesta básica. Entretanto, o pão, que é um elemento que nós usamos... E que faz parte da dieta alimentar? Não tem isenção. Eu vou comprar o pão, se for num supermercado, pago IVA sobre o pão. Okay? Então é importante nós revermos a cesta básica. E depois, a cesta básica deve ser adequada à realidade de cada região. Para dizer o quê? Para dizer que podemos até pensar numa cesta básica diferenciada para as várias regiões do país. Mas a cesta básica deve cumprir o mínimo nutricional para cada cidadão, além de envolver outras questões. Se nós olharmos para a cesta básica, que hoje nós consideramos cesta básica, e que eu digo que nós temos cesta básica, nós vamos perceber que nesse cabaz de produtos que começa com o Presilt, vamos perceber que não fazem parte frutas, não fazem parte verduras. Portanto, temos ali qualquer coisa que não está a correr Exatamente. muito bem. Vamos avançar, provavelmente vamos ter que marcar um direto ao ponto só para analisar a questão da cesta básica. Partimos para o último slide, onde nos traz os 5 principais desafios a ter em conta, creio que para a definição do salário mínimo nacional, é isso? Exatamente. O que nós queremos dizer é o seguinte: não basta nós corrigirmos o salário mínimo nacional para devolver poder de compra ao trabalhador. É importante criar condições para que este poder de compra se mantenha. Portanto, combatermos aquilo que é a inflação e criarmos outros elementos que façam com que o cidadão tenha qualidade de vida. E então, esses desafios que nós trazemos aqui têm muito a ver não só com o Estado, mas também com os sindicatos, porque representam os trabalhadores. Se o Estado tem o dever de fazer, os sindicatos deverão ter o papel de pressionar
o Estado a conseguir. Portanto, é importante que o governo consiga definir adequadamente uma cesta básica, e esta cesta básica deve ser uniforme, deve ser normalizada. Devemos ter um documento que diga o que é e como é composta a cesta básica em Angola. E também é tarefa dos sindicatos fazer isso, porque o salário mínimo passa por ali, o custo de vida deve ser medido por ali. Depois, é importante que o governo materialize a proteção dos trabalhadores desempregados. Por que isso é importante para o salário mínimo? É muito importante porque o trabalhador sabe que, ao ir negociar o seu salário, poderá negar um salário baixo porque tem uma retaguarda, um salário que lhes serve de referência. A lei em Angola, a lei de base de proteção social, diz que os desempregados em Angola são protegidos por meio das políticas ativas de emprego. Ainda não temos subsídio de desemprego. É importante que se fiscalize a verba que sai do Instituto Nacional de Segurança Social para a política ativa de emprego. E é importante que esta verba seja aplicada para os desempregados e não para formar ou para dar oportunidade de autoemprego para quem está à procura do primeiro emprego. Fiquei desempregada, fiz descontos para o INSS, é importante que haja um programa para que eu tenha acesso às políticas ativas de emprego. Daquilo que eu vejo, ainda não se faz isso. A política ativa de emprego ainda está para jovens ou para pessoas que muitas vezes não trabalharam e não descontaram para a Segurança Social. É uma tarefa dos sindicatos fazer essa pressão. Depois, o governo deve aumentar e melhorar as infraestruturas de educação, saúde, habitação, transporte, bem como melhorar acesso a esses serviços, no sentido de que é tarefa do Estado resolver essas questões, porque senão o salário mínimo deverá cobrir essas despesas e aí estaremos a transferir a responsabilidade do Estado para os privados. Em parte já acontece com o setor da educação. Já acontece. E precisamos de melhorar isso. Políticas de assistência social. Aquilo que o salário mínimo não cobre, quem deve cobrir são as políticas de assistência social que devem ser gizadas e aplicadas pelo Estado. E depois precisamos de melhorar o estudo sobre o salário mínimo nacional. O que é que isso quer dizer? Isto quer dizer Telegraficamente quer dizer que devemos fazer estudos mais concretos, estudos que respeitem aquilo que são as técnicas de estatística, que respeitem os métodos previsionais para nós percebermos bem como andam esses dados e tomarmos decisões fundamentadas em dados e não necessariamente com sensibilidade. Nós ainda fazemos muita coisa com sensibilidade, portanto, é importante que, se não houver competências internas, vamos pedir assessoria, vamos às universidades, que é para fazermos esse trabalho de forma mais aturada e mais científica. Eu não posso terminar sem lhe desafiar a voltar ao Direto ao Ponto, mas desta vez para falarmos da cesta básica. Mas agora, eu pergunto-lhe, o momento em que estamos a fazer estes ajustes, nós estamos neste momento a discutir salário mínimo nacional e salários da função pública, é o momento mais adequado? Bom, eu precisava de conhecer com maior profundidade outras variáveis na nossa economia. Isto só seria possível se eu tivesse acesso a esses dados para poder responder a essa questão. Mas o que eu posso dizer é, era necessário fazer correção, porque não é possível que o preço do alimento suba, não é possível que o preço da escola, o preço de todos os outros produtos subam e o fator trabalho, que também é um preço, não tenha o seu preço corrigido. Portanto, estamos a fazer correções. O preço destes serviços, o custo destes serviços não vão subir? Eu penso que não, desde que se cumpram alguns pressupostos. É importante se cumprir. Porque, como já disse, nós só vamos repor consumo. Okay? Nós vamos repor. Quer dizer que já temos alguma capacidade ociosa que volta. Nós não vamos trazer grandes novidades para isso. Mas no caso de termos uma procura que não seja suportada pela oferta interna e termos de, por exemplo, recorrer à oferta externa, então ali é importante que o Banco Nacional de Angola tenha um plano de contingência para poder manter a estabilidade da taxa cambial. Doutora Gorete, eu vou agradecer a sua presença aqui no Direto ao Ponto. Reitero o convite para voltar cá, mas desta vez para falarmos da cesta básica. Obrigado. Obrigada. Obrigado a si também. Boa noite e até para a semana.